Primeiro, muito felizes, né, de ter conseguido o objetivo, que era ser campeão, apesar de toda a desconfiança da imprensa, né, de uma certa forma. A equipe foi muito guerreira e conseguimos passar por cima dos obstáculos e conseguir ser campeão assim. Tem até um gostinho especial, né, que a gente conseguiu provar para todo mundo que nossa equipe tem muita qualidade. E agora a gente tem que comemorar esse título aí, mas já pensar no jogo de quarta-feira. Significa de eu acreditar cada vez mais nas minhas convicções, naquilo que eu penso sobre futebol, naquilo que eu aprendi, colocar em prática em treinamentos. Não tem como ser diferente ir para campo e treinar bastante sério. Então saio muito mais fortalecido com tudo isso que aconteceu. Foi em tão pouco tempo as coisas andaram, né? Mas eu acho que da parte da diretoria, da parte da presidência, do Fábio, desde o ano passado não houve desconfiança, né? É claro que eles esperavam a longo prazo, né? Até pelo fato de eu ter ficado 6 meses sem atuar, mas sempre confiaram em mim, sabia do que eu seria capaz de mostrar para a torcida, né? E eu procurei me cuidar, compreender isso o mais rápido possível, me esforçar, né? Para poder emagrecer, para poder entrar em forma. E eu sabia que as coisas iam acontecer, até porque eu não desaprendi a jogar, né? Eu só teria que focar mais no futebol para as coisas voltarem a acontecer. Estamos de volta com o Seleção Sport TV. Rodamos aí as entrevistas do pessoal do Corinthians. Futebol tem uma expressão que eu gosto, que eu uso de vez em quando na minha coluna do Globo. Toda quarta, vírgula, todo domingo, ponto. Né? Porque assim, o Corinthians hoje está no momento do fala agora, né? Fala agora, e aí, cadê o quarta força, não sei o quê. Aí tem outra quarta e tem outro domingo pela frente. Aliás, como tem quarta e domingo pela frente, né? Futebol perder isso, nesse período do calendário do futebol brasileiro, né? O Corinthians tem mais a provar, tem... E teve quartas e domingos... Não está tudo provado. Desde fevereiro, né? Falamos isso aqui já, o Corinthians acho que até a final jogou toda quarta e domingo. Até o primeiro jogo da final. Até ser eliminado pelo Internacional. Sem elenco. Com o time titular e ponto. Sem elenco. Eu sou uma voz meio única nisso. Eu não acho que seja tão sem elenco. Não é assim, não. Se você comparar... Moisés jogou no lugar do Arana, o Léo Príncipe jogou no lugar do Fagner. A dupla de zaga você trocou ali. Você tem ali, quando não jogou o Paulo Roberto, quando não jogou o Gabriel. O Rodriguinho chegou machucado. Você concorda que nenhum desses nomes estava sendo cotado antes do campeonato começar? Ao longo do transcurso dos jogos, aparecem as peças, porque é inevitável. Ninguém consegue manter um time durante toda a competição. Posso aproveitar a discussão que a gente já teve até agora de Palmeiras e esse comecinho de Corinthians? Nós vamos provar cada vez mais que hoje no futebol é mais importante você ter um modelo de jogo do que um monte de jogadores. Sim. O Corinthians tem um padrão, tem uma ideia, tem um modelo, tem um conceito. E qualquer jogador que entra se sai bem. Ele chegou no patamar que chegou, ganhando um título regional, justamente por ter isso. Compensando o que se convenciona como sendo o ideal, que é você dispor de uma quantidade de peças de qualidade inquestionável, incontestável, justamente por um trabalho fundamentado. E é isso que levou o Corinthians ao título. Você vai ver, Giovanni Augusto fracassou, Marquinhos Gabriel fracassou, Guilherme fracassou. Então ele foi testando algumas peças ali, aí chegou o Cleiton, aí já saiu o Guilherme, o Moisés começou no time, depois veio o Arana. Por que todo zagueiro que chega no Corinthians vira uma maravilha? Porque o Corinthians tem um modelo de jogo defensivo que já vem lá. O Pablo hoje é considerado um grande jogador. O Gil está na seleção. O Felipe está no Porto, sendo cogitado para ser vendido para o Real Madrid, chegou à seleção. Teve Paulo André, teve Leandro Castan, que foi jogar na Europa, Chicão. Marquinhos, né? O Marquinhos mal jogou lá. Mal jogou, o Marquinhos quase não jogou. Todo zagueiro que chega lá, e não é nenhum primor individualmente, tecnicamente, melhora muito no time do Corinthians. O Pablo é o mais novo exemplo. O Corinthians tem uma ideia. E isso vai levar o Corinthians a ganhar enquanto isso for mantido. Vai continuar ganhando um título aqui. E ao contrário também é verídico, né? O Balbueno, que melhorou muito. É isso. Né? Que na minha visão não é um zagueiro absolutamente técnico, muito rápido. Se sai bem. E se sai bem ali. Essa é uma... Mas pode jogar com qualquer um. Não. Posso eu ir lá? Não, mas eles sabem contratar melhor do que outros times.
há algum tempo, eu acho. O Felipe teve uma leva aí que não deu esse resultado. Guilherme... Giovanni Augusto. Desculpa, eu estou falando especificamente leva... da posição, na zaga. Tá. Eu acho que eles encontram jogadores ali que se encaixam. Eu acho que o sistema de jogo deles privilegia os zagueiros. Mérito pro Carille. Não, todos, mas isso já vem de anos. Escola Tite. Tite, Mano. E foi por isso que fracassaram o Oswaldo e Cristóvão. O Felipe é um jogador sem categoria de base. O zagueiro Felipe. Ele não fez base. Em 20 anos ele trabalhava no Mercadão em São Paulo. Ele hoje joga no Porto e o Real Madrid quer contratar, jogou na seleção brasileira. Foi campeão brasileiro no Corinthians. O mesmo modelo desenvolve. Tornou o Romero artilheiro da Arena do Corinthians, né? Que é um jogador com muitas limitações técnicas, muitas. Agora, isso eu gostaria de questionar, né? Eu acho que não é qualquer um. Eu vejo que a defesa do Corinthians é forte porque a marcação começa lá em cima, a bola nunca tá, dificilmente a bola vai estar no 1 contra 1, sem estar quebrada, tem essas questões. Agora, a qualidade desse elenco do Corinthians eu discuto bastante. Acho que o Corinthians, para avançar na temporada, vai precisar. Pode fazer Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto jogarem bem, já são 2 reforços. Eu acho que para você melhorar, você tem que agora, colocar jogadores melhores. Por exemplo, hoje eu sou sincero, o Corinthians é campeão paulista. Entre os 6 da Libertadores ele não estará. Hoje, se eu for falar para vocês, o Corinthians não estará entre os 6 da Libertadores. Ademar? Não, assim, se você for pegar os times que vai... Aliás, as bolinhas saem essa semana, né? Nossas bolinhas de cristal, que a gente faz no começo do campeonato, a gente gosta de apanhar. Não é gostoso. O que eu acho é o seguinte, assim, a minha visão hoje você tem Grêmio, você tem Atlético e Cruzeiro, você tem Palmeiras, você tem Flamengo, times mais encorpados para ficar entre os 6 primeiros colocados. Mas é mata-mata, né? Não, tô falando em pontos corridos. Ah, sim. No brasileiro. No brasileiro, sim. Na Libertadores em si. Não, tô falando no brasileiro, o Corinthians hoje não estaria entre os meus 6. Não teria condições de estar entre os 6 do brasileiro. A sexta força, não seria nem a sexta força. Boa tarde, hein? Boa tarde para Edgar Alencar, que está de volta às seleções. Gostou desse negócio de sofá, Edgar? É isso? Seu lugar vai estar sempre reservado. Pode vir quando quiser. Tô com a bolinha de cristal já aquecendo aqui, ó. Até por isso que meu time no Cartola se chama Mestre Gato Futebol Clube. Porque de gato mestre, vocês da imprensa têm muitos. Aí você é o mestre gato para ter aquele, né? Aquele toque diferente, né? E olha quem temos hoje conosco, Wilson Baldini Júnior. Seja muito bem-vindo, amigo. Tudo bem? Que bandeira, tudo bom, hein? Marcelo? Um prazer estar aqui, viu? Tudo tranquilo. Que bandeira, Ademar? É isso, bandeira do jornalismo esportivo de São Paulo. É uma bandeira. É um monstro, meu amigo Baldini. Imagina. Baldini, seja muito bem-vindo. Nós vamos continuar aqui tocando esse papo, mas agora com informações do Mauro Naves, não é isso? O Mauro vai entrar ao vivo conosco. Ele e o Carlos Augusto Ferrari, do site Globoesporte.com. Fala, Mauro, tudo bem? Boa tarde, Barreto. Boa tarde a todos. Nossa, Baldini aí, hein? O programa tá chique hoje. Grande abraço para ele mesmo. É uma lenda, é um mito esse Baldini aí. Pois é. Tô com o Ferrari aqui para chegada. Conferimos agora há pouco a chegada do Corinthians aqui, sem nenhum problema. Não tem nenhum torcedor aqui no hotel. É no centro de Santiago, mas absoluta tranquilidade. Hoje teve manifestação aqui por conta de protestos aí sobre educação, etc e tal, mas passou mais cedo, o Corinthians nem viu nada, não apareceu torcedor corintiano, né, Ferrari, nem torcedor da Laú, mas a gente sabe que o time está muito a fim de vencer, uma semana bastante decisiva, eles estão em segundo lugar no Campeonato Chileno, 1 ponto só atrás do Colo-Colo, então fazem esse jogo agora e fazem um jogo, faltam só 2 rodadas para terminar o Campeonato Chileno, então precisa ganhar hoje, precisa ganhar domingo para continuar na cola do Colo-Colo, não é isso, Ferrari? Então, assim, e se perder, acabou o semestre. Eles podem perder o título agora nesse final de semana, nessa rodada do Campeonato Chileno, faltando 2 rodadas para o fim. Então, uma semana decisiva, até o Bocejú, lateral esquerdo, falou em entrevista ontem isso. São os jogos que vão definir o semestre da Universidade de Chile.
A chegada do Corinthians aqui não teve o Fagner, porque ainda cumpre uma suspensão, e para surpresa da gente, não veio também o zagueiro Pablo, que estaria com sinusite. O Ferrari é mais desconfiado, ele nem é mineiro, ele nasceu no interior de São Paulo, mas ele acha que o Pablo não foi comprado ainda. Quanto custa o Pablo e até quando o Corinthians pode exercer? O Pablo é do Bordeaux, da França, custa 3 milhões de euros, mais ou menos 10 milhões de reais, e o Corinthians tem que exercer o direito de compra até o meio do ano, até o fim de julho, mais ou menos. Então, a diretoria nega, a assessoria de imprensa nega, que seja por outro motivo, que ele está fora. Segundo a assessoria, o Denis Ninzoli, assessor do Corinthians, nos diz que o Pablo não jogou no domingo, porque jogou no domingo com uma sinusite, agora também, por causa dessa sinusite, está fora do jogo de quarta-feira. A gente vai tentar apurar isso, sei lá, de hoje para amanhã ainda de uma outra forma. Vamos, por enquanto, evidentemente, acreditar que tenha sido só por causa de uma sinusite, mas ver aí, vou falar com a diretoria, saber, né, como é que está esse processo de ficar ou não com o Pablo. Bom, quem falou aqui na chegada foi o Balbuena. Falou a respeito da dificuldade do jogo, não quer saber dessa vantagem de 2-0 e teve também aquela confusão toda com a torcida, então ele espera que o clima aqui seja outro, muito diferente. Vamos ouvir o Balbuena. Boa tarde. Bom, a gente já está netamente focado no que vai ser o jogo de amanhã. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, a gente vai enfrentar um time muito bom, muito qualificado. A gente vai para fazer o nosso trabalho, tentar fazer um bom jogo para levar a classificação para o Brasil. Como é que você dimensiona esse 2-0? Qual é o tamanho dessa vantagem? Bom, acho que no futebol não existe mais vantagem, né? A gente tem que jogar da mesma forma, como se fosse um jogo de 0-0. A gente sabe que enfrenta um time muito bom. No jogo que a gente teve lá na Arena, foi um jogo muito difícil para nós. E a gente sabe que vai ser mais difícil ainda com os caras jogando em casa. Então a gente sabe da importância de como vai ser o compromisso de amanhã. A gente está netamente focado já para fazer um bom trabalho e, como eu falei, tentar levar a classificação para casa. Agora, o Balbuena, como é que você imagina que vai ser o clima para esse jogo? Na primeira partida em São Paulo teve confusão de alguns torcedores do Chile com a polícia militar, antes do jogo, no intervalo. 26 torcedores foram presos. Você acha que isso pode aumentar aí a rivalidade, o clima de tensão para esse jogo? Bom, acho que não. Eu espero que não aconteça mais essas coisas fora de campo, né? A gente sabe que o futebol é um esporte que leva muita gente e sempre tem essa rivalidade quando se enfrentam dois times. E nós, como jogadores, sempre apelamos a que aconteça um compromisso, um jogo de futebol com normalidade, né? Que o pessoal que vai assistir o jogo possa assistir um bom jogo, um espetáculo seja bom e que os torcedores possam comemorar um bom jogo dentro de campo. Então, essas coisas a gente espera que não aconteça mais. E a gente espera que seja um bom jogo e tomara que possamos levar a classificação para cá. Bem, a gente não tem dúvida que o Corinthians vai encarar com muita seriedade essa partida. Tem sido um Corinthians assim, né? Um Corinthians que está invicto há muito tempo. A última derrota foi para a Ferroviária. Ferrari, quais seriam os substitutos? O Wilson está machucado. O Corinthians vai ter que jogar com uma zaga jovem aí. O Balbuena é o titular absoluto. O Pedro Henrique entra no lugar, provavelmente, vamos esperar o treino da tarde, mas é o Pedro Henrique, substituto natural do Pablo. Jogador da base, também passa por um processo de adaptação. Lateral direito já tem o Léo também. Já tem o Léo Príncipe também, e o Guilherme Arana também é da base, já está em outro momento. Mas o Pedro Henrique está tentando ganhar um pouco mais de confiança. No início do ano jogou algumas partidas como titular, antes mesmo da chegada do Pablo. Então tem a confiança do Fábio Carille, mas vamos esperar o treino da tarde. Tem o Léo Santos, também um garoto que está subindo muito bem. É mais uma opção para esse jogo. Bom, estamos falando aí de jogador de 19 a 20 anos, né? Uma turma muito jovem. Chegou, inclusive, a acontecer contra a Ponte Preta, do Balbuena se machucar, não tinha o Pablo. E aí a zaga toda ficou da base, de 19 a 20 anos. Uma experiência que o Corinthians passou já por ela na fase de grupos ainda contra a Ponte Preta. Agora, uma experiência diferente para eles jogarem aqui, fora do Brasil. Certamente esses jogadores não tiveram essa experiência ainda. Então, eu diria que chega a preocupar ter uma zaga tão jovem assim, sabendo que a Laú vem com tudo para cima. Marcelo? Abriu, hein? O futebol chileno,
Era o Balbuena que estava falando ali, né, sobre questão de violência. O futebol chileno é mais um caso como aquele. A gente discutiu muito isso com a confusão lá do Peñarol, né? O Brasil admira muito o Uruguai como sociedade, mas no futebol, né, não tem essa evolução toda. E o Chile é uma situação parecida. Você entrar num estádio de futebol no Chile como torcedor é mais ou menos que nem entrar em Alcatraz. Você passa por várias revistas, você tem que mostrar o seu documento, você tem que provar que você comprou aquele ingresso, justamente para conter a ação dos torcedores de organizada, que aqui no Brasil, né, como vieram para cá sem ter esse rastreamento todo, fizeram o que fizeram. Mas, enfim, normalmente dentro dos estádios a situação é coibida, mas é coibida por uma ação bem veemente assim, da polícia. Agora, o que eu dizia do toda quarta e todo domingo, aí foi bom o Mauro e o Ferrari terem entrado agora, é que os testes já começam de novo, né? O Corinthians tem mais uma competição eliminatória para enfrentar. Numa situação tranquila, né? Porque você ganha 2-0 em sim, casa. Sim, fez um bom resultado em casa. Mas depois começa também no Campeonato Brasileiro. Uma sequência ruim de resultados já começa a botar o time em questionamento, enfim. A gente ainda não ouviu o Edgar e o Baldini sobre isso, sobre essa transição, né, desse momento do Fala Agora, que é a conquista do campeonato, quem é a quarta força, que é a conquista do Campeonato Paulista, para a vida continuando toda quarta e todo domingo, né? É o jogo mais perigoso, eu acho, do semestre para o Corinthians, Barreto. Se a gente considerar o que o Corinthians jogou na Copa do Brasil, né, o sofrimento que foi contra o Brusque, eliminação contra o Internacional, né, nos pênaltis em casa. Então agora sim conseguiu uma boa vantagem, mas é o que o Corinthians ainda não mostrou nesse semestre. Mostrou ser competitivo, um time muito difícil de ser vencido, né, foi eliminado com empate. Mas agora, no jogo, né, eliminatório, nesse dia de volta, é um teste logo depois dessa ressaca inevitável. Todo mundo sabe que jogou domingo, pouco tempo para festejar, mas agora já vai viajar enfrentando um time que teve mais tempo de descanso, né? O jogou na sexta-feira e jogando o semestre, né? Então acho que é realmente o teste mais difícil agora, considerando todo o contexto para o Carille e para esse time jovem, que, como a gente viu lá, vai entrar em campo agora no Chile. E, Marcelo, um detalhe, o Balbuena que deu a entrevista aí agora aí para o Mauro, o empresário dele está na Itália, hein? Será que pode começar pelo menos ter início um novo desmanche no Corinthians? Aí vai ser problemático, porque, na minha opinião, posso estar errado, mas o Corinthians foi campeão paulista, foi, com todos os méritos, mas no papel continua sendo a quarta força do futebol paulista. A verdade é essa. E eu acho que num campeonato longo como o brasileiro, que é uma maratona, né, 38 rodadas, a minha bola de cristal tá aqui, ó, tá aqui embaixo. Eu acho que o Corinthians vai sofrer mais do que os seus rivais paulistas nesse campeonato brasileiro. O Pablo tem a questão que também tem que haver uma negociação para ele permanecer. O Guilherme Arana pode sair. Não sei, hein? Acho complicado. O elenco do Corinthians é reduzido. Acho complicado, hein? E veja, né, Baldini, você falou agora então dessa possibilidade então da negociação do Balbuena, e lá na mesa o pessoal estava dizendo como o Balbuena pode não ser o jogador mais técnico dessa defesa, o Pablo talvez tenha se destacado mais, mas o Balbuena a gente lembra que tem uma importância muito grande fora do campo, né? Ele é o famoso administrador do grupo do WhatsApp do Corinthians, é um líder desse vestiário. Claro que isso nem 100% entra em campo, não é decisivo para ganhar jogo, mas é importante. É importante. Né? É uma coisa que mantém esse grupo, né? E o Balbuena tem uma importância muito grande. Então veja aí, né? Começando essa fase aí de Sul-Americana e começando o brasileiro, com a possibilidade de perder sua dupla de zaga. Existe essa preocupação aí, Mauro, Ferrari, o Corinthians já tá ligado nesse tipo de coisa, porque o Losetti até fez aqui um elogio do time que tem modelo de jogo e sofre menos trocando jogadores, mas no Corinthians foi tanto desmanche um atrás do outro que o time em algum momento acabou sofrendo, né? Verdade, Marcelo, vou fazer como André Hernan uma última informação, o seguinte, a imprensa hoje aqui falou muito pouco ainda desse jogo de amanhã, tá? Tá todos os jornais todos que a gente olha, todo mundo muito focado nessa decisão do Campeonato Chileno, comparando aí o Colo-Colo, e as maiores manchetes para o Alex Sanches, que
com a possibilidade de ser vendido para o Bayern de Munique, acho que 65 milhões de euros. Só se fala nisso por aqui. Só se fala nisso, ele é grande estrela, assim como o Vidal, né? Podem jogar juntos. Então vai tomar conta do noticiário por mais um tempo ainda. Você que vive o dia a dia do Corinthians, diz para nós aí, pode acontecer um novo desmanche? Agora o Balbuena, o Baldini está dizendo que pode ir, o Pablo teria essa suspeita, o Arana tem oferta. Quem é que tem lá? Rodriguinho fica? O que você acha? O grande temor agora, Mauro, é perder o Pablo, por aqueles motivos que a gente já deu, e o Guilherme Arana. Também está muito valorizado no mercado, lateral jovem, sabe marcar, sabe atacar. Já houve muita especulação em cima do nome dele para outros clubes grandes da Europa, Manchester United, Chelsea e tudo mais. Então são esses dois nomes que a diretoria mais teme perder agora, Pablo e Guilherme Arana. Marcelo, vou tentar amanhã, né, dando o noticiário a respeito, confirmando o time. Hoje tem um treino 7h30 da noite aqui, lembrando que não temos fuso horário com relação ao horário oficial de Brasília, é o mesmo horário. Então amanhã a gente volta aí no Seleção para falar do treino, ver se a gente confirma o time. E quem sabe, vou convidar aí o Flávio Adalto para vir falar dessa situação, né, para ver se realmente teremos ou não o novo desmanche ou se é só especulação, ok, Marcelo? Vou fazer um convite a ele hoje. Pô, mais um não há clube que aguente, né? Por mais estrutura que você tenha, você ficar perdendo o jogador nesse ritmo não dá. O Edgar chamou ainda alguma coisa que a gente tem que saber com o Mauro Ferrari, não? É isso, Barreto. Eu vou atravessar um pouquinho aqui. Eles nos ouvem lá, né? Boa tarde, Mauro, Ferrari, parceiros aí de tantas viagens. É que o Ferrari, ele tá, depois de 9 anos, né? Eu tô vendo aí, ele postou que depois de 9 anos está encerrando a cobertura no dia a dia do Corinthians. É isso, Ferrari? Então vamos aproveitar, já que é a sua última viagem. O que você tem de informação aí? Tem novo desmanche? Você que tá o mais infiltrado aí por 9 anos, uma grande cobertura aí como setorista do Globoesporte.com. Pois é, ele é meu convidado, mas está sem escuta, Edgar. Ele está dizendo que você, depois de 9 anos, vai parar de ser setorista, tá mudando de função dentro do Globoesporte.com, é isso? Agora vou deixar a cobertura do Corinthians, vou ficar mais na parte de edição, mais tempo na redação. Meu Deus! Vou dar um tempo agora. Não quero não, hein? Nessa cobertura diária do Corinthians, nessa correria que a gente tem de cobrir clube. Em resumo, vai ser chefe, vai fazer escala, viagem ruim você não vai, mas nas boas você tá dentro, é isso? Chefe não, vou trabalhar mais ainda agora. Vai ser mais difícil ainda. Obrigado, Mauro. Era isso que eu queria dizer para ele. Como cobertura é a última dele, por enquanto, viu, Marcelo? Por enquanto. Depois ele não vai aguentar. Repórter que gosta de rua é difícil, né? Depois você comenta com ele a reação do André Losetti, do Alexandre Losetti aqui, ficou absolutamente espantado. O Mauro falou Deixa ele na rua, pelo amor de Deus. O Mauro falou a maior verdade do mundo de todos os tempos. Depois que deixar a rua, dá uma vontade de voltar, que é um negócio terrível. Não vou te enganar, não. Eu já estou há bastante tempo na turma do Plunct Plact Zoom. Ele vai ver depois, vai alugar vai assistir a cara do Losetti depois. A gente vai botar o vídeo para ele ver aí. Já estou acostumado. Essa do Barreto é boa, hein? Eu faço parte da equipe Plunct Plact Zoom, aquela que não vai a lugar nenhum. Só fico aqui no estúdio mesmo. E aí vocês vão vocês que viajam, vão me municiando de informações. Obrigado ao Mauro, obrigado ao Ferrari pelas informações aí sobre o Corinthians. Grande abraço, obrigado a vocês. Vamos torcer para que não aconteça, né? Porque aí não dá. Por mais estrutura que você tenha, por mais que hoje o técnico que está comandando o time conhece as coisas do clube, está lá, trabalhou com o Tite, enfim, é capaz de fazer essa transição que poderia ter feito desde o início. Poderia ter assumido logo que o Tite saiu, o Corinthians não precisaria ter feito as experiências que fez, que acabaram quebrando um pouquinho esse processo. Enfim, mas desmanche no Corinthians eu não acredito. Não é desmanche. Hoje não seria desmanche. A expressão desmanche foi usada quando o Corinthians perdeu a base daquele time campeão, né? Quando veio aquela primeira onda de interesse do futebol chinês no futebol brasileiro. Quando o dinheiro chegou ao futebol chinês, assim, chegou mesmo. E o Corinthians era o campeão brasileiro. Era o time de destaque. Então, quer dizer, os chineses olharam, falaram, quem é? Onde tem jogador bom? Brasil. Quem ganhou? O Corinthians. Está jogando muito. Então, traz todo mundo. E isso independe, inclusive, do momento financeiro do clube, né? Porque se o Corinthians não precisasse, por acaso precisava também. Mas mesmo que não precisasse... Isso aí sempre vai precisar. Vai sempre. Mas quando começou, não tinha desespero. O Corinthians não está precisando vender para fechar a conta. Mas era chamada oportunidade de mercado que pode não voltar. Pode acontecer outra vez. E para os jogadores, eu lembro muito bem a entrevista do Renato Augusto, quando ele disse, seu jogador, ele estava na seleção, né? Agora está consolidado e tal. Eu sou jogador de seleção e tudo, mas eu tenho família. O que eles me ofereceram lá,
Eu vou ganhar em um ano lá o que eu ganharia em 7 aqui. Ninguém pode ser condenado 6, 7, não dá, pra aceitar pô. a proposta Não dessa, dá, pelo amor de Deus. Até mesmo mas não acho que seja um perigo. O problema é que do jeito que está enxuto hoje o Corinthians, você perder 1 ou 2 jogadores fundamentais... Titulares, o Arana e o Pablo, por exemplo, fazem falta. Esse time tem reservas daquele time campeão brasileiro. Rodriguinho, Arana, né, são jogador Romero. Que hoje são protagonistas do time. Que hoje são protagonistas. Os reservas deles não têm hoje condição de serem protagonistas do Corinthians. Então, aí é uma sequência de perdas muito grandes. Você perde o Arana, você tem o Moisés, que é o substituto. Acho que tem uma diferença tem uma disparidade considerável. Você perde o Pablo, que está jogando muita bola. Hoje você tem os garotos, os 2 garotos, o Léo e o Pedro são bons. Não, é bom jogador. Grande, né? Sim, você tem 2 bons jogadores, mais jovens ainda, né? Então, quer dizer, são titulares que fazem O Arana falta. talvez não tivesse condição de virar titular em 2015. Hoje ele tem, ele passou por um desenvolvimento e foi importante. E eu vejo no Arana, pode ser que eu esteja me precipitando, mas eu vejo no Arana potencial até para a seleção brasileira. Eu também vejo. Ele é muito bom. Embora a concorrência na posição seja cruel. Sem dúvida. Mas ele é ótimo. O Arana e o Júnior Tavares, para mim, no futuro, vão jogar na seleção brasileira. Acho que o Júnior ainda tem que percorrer um caminho considerável para chegar no nível do Arana. Eu vejo potencial nele. Acho um jogador muito forte, muito bom. Também acho potencial grande. Sei que isso não vai adiantar, que vão mandar os tweets mesmo assim, mas só para avisar para o pessoal que eles estão falando de um dia, né? Depois de trilhar um caminho, se desenvolver, evoluir, aí eles vão chegar à seleção brasileira. Futuro. Não é para entrar no lugar do Marcelo hoje. Como um dia o Arana virou titular do Corinthians. Exatamente. Nós falávamos em 2015 que ele tinha muito potencial. Hoje ele é protagonista. Essas experiências que os times fazem de poupar jogador, time alternativo, time isso, time aquilo, a leitura que eu faço é que você coloca jogadores bons que estão na reserva, quando você troca 7, 8, 9, eles não conseguem ter o mesmo desempenho. Sim. A questão fundamental para mim do Corinthians é uma situação financeira que não é boa, né? O Corinthians não pagou o Casim até hoje, né? O Casim está lá pendurado. Curitiba entrou na justiça. Está na conta, é isso. Tem algumas dificuldades aí, agora vai receber uma grana, campeão, talvez as coisas melhorem, né? Estudando patrocínio, talvez as coisas melhorem para o fim do ano, mas perder 3, 4 jogadores agora, para mim seria trágico para o Corinthians, seria muito ruim mesmo para o Fábio Carille, que é um belo de um treinador. Semana passada eu disse que não sabia se estávamos vivendo uma nova era, se tínhamos quebrado um paradigma. Para mim estamos. Para mim estamos. As vitórias foram muito marcantes. Os campeonatos estaduais foram assim, essa leva, os campeonatos estaduais de 2017, não sei se consagraram, mas enfim, marcaram um bom começo de trabalho para alguns treinadores. A forma como venceu também. O Zé Ricardo já é campeão no profissional agora. O Roger conquistou seu primeiro título como treinador. E a gente vê muito Você tem o Beto Campos lá no Sul, já despertando interesse de grandes times. A gente vê time grande, por exemplo, assim, o Alberto, que jogou com a camisa do Bragantino, camisa 10, primeira experiência dele, agora ele subiu com o Bragantino. Subiu, foi vice-campeão, perdeu para a final para o São Caetano, mas os dois já tinham subido. O Alberto a gente vê muito assim na Série A, mas na Série B também tem clubes apostando como com o Bragantino, Série B, Série C. Só acho que o Edgar chamou, só para eu concluir a minha ideia, para não ser aqui surpreendido pelo título e desempenho. Eu falo que quebramos um paradigma do surgimento desses treinadores pela forma indiscutível como eles foram campeões. Não há o que discutir a vitória do Roger e do Atlético sobre o Cruzeiro do Mano, do Flamengo sobre o Fluminense do Abel, né, que para mim hoje é o treinador mais completo do futebol brasileiro, é o cara que pode alinhar todas as questões, tática, técnica, com preleção, com emoção. E é curioso isso, cobrança, né? Porque estamos falando de vitória sobre 2 treinadores consagrados e em bons momentos na carreira, não é assim? Exatamente. Você ganhou daquele treinador experiente, mas já ultrapassado. O Mano e o Abel não tem nada de ultrapassado. Estão aí atualizados, trabalhando e tal, e o Zé Ricardo e o Roger conquistaram seus títulos contra esses caras. Estão trabalhando com trabalhos competentes.